Muitos trabalhadores nos questionam qual é o melhor momento para entrar com uma reclamação trabalhista. E eu, como advogado, costumo informar que o melhor momento para o cliente, para o trabalhador, é aquele momento que ele se sentir mais confortável. Eu acho que no papel do advogado não é determinar ao cliente, ao trabalhador, quando ele deve entrar, ingressar com ação na Justiça do Trabalho. Porém, o papel do advogado é explicar, alertar aquele trabalhador das possíveis consequências de, no caso dele, demorar muito ou ajuizar logo, de imediato, uma possível reclamação trabalhista contra o seu empregador. O trabalhador ele deve ter cuidado com duas prescrições na Justiça do Trabalho. A primeira delas é a prescrição bienal, ou seja, é aquele período de 2 anos após o encerramento do contrato de trabalho que ele, trabalhador, tem direito a dar entrada com ação na Justiça do Trabalho. Então, se o trabalhador foi demitido, foi desligado da empresa, teve o seu contrato de trabalho rescindido e passou 2 anos daquela data da ruptura do contrato, ele infelizmente vai ter o seu direito prescrito, ou seja, ele não vai mais poder ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, infelizmente. Uma outra prescrição na Justiça do Trabalho é a prescrição quinquenal, ou seja, é a prescrição de 5 anos. A Justiça do Trabalho determina que o trabalhador pode pleitear, reclamar em juízo todos os fatos dos últimos 5 anos para trás. Então, se porventura o trabalhador demorar 1 ano e meio, 2 anos para ingressar com ação na Justiça do Trabalho, ele só vai poder pleitear fatos dos últimos 3 anos. Então, é o que eu sempre recomendo ao trabalhador que esteja na dúvida de qual momento, de quando ingressar com ação na Justiça do Trabalho, que ele veja, que ele pense, reflita se ele vai esperar mais até o prazo de 2 anos ou se ele vai ingressar de imediatamente, porque ele vai poder pleitear os fatos acontecidos nos últimos 5 anos. Eu vou dar só um exemplo ilustrativo. Por exemplo, o trabalhador que queira pleitear, queira contestar pagamento de horas extras. E aí ele quer ingressar com ação e pleitear aqueles últimos 5 anos de falta de pagamento de horas extras, não pagamento de horas extras. Se o trabalhador ingressar com essa reclamação trabalhista imediatamente após a ruptura do seu contrato de trabalho, após a finalização do seu contrato de trabalho, ele vai poder pleitear aqueles últimos 5 anos. Agora, se o trabalhador, por exemplo, quiser esperar 1 ano para pensar, enfim, e ele decidir depois de 1 ano ingressar com essa reclamação trabalhista, ele só vai poder pleitear, reclamar na Justiça do Trabalho os últimos 4 anos, porque 1 ano, infelizmente, já prescreveu. Então é isso, pessoal. Você trabalhador ou trabalhadora que porventura pense em ingressar com a reclamação trabalhista, avalie o melhor momento para você não estar perdendo o direito, não ter o seu direito prescrito pelo tempo. Tá bom? Espero que tenham gostado da dica, pessoal. Um abraço.